Ele teve que trabalhar tudo isso. Mas quem não tem essa inteligência emocional, que são os frutos do Espírito, deixa esses pensamentos tomarem, fica com raiva, fica com ódio, com espírito de vingança. Você imagina se José tivesse isso na prisão? Ele ia estragar, não é só a vida dele, não só a nação de Israel que saiu dele depois, ele ia estragar toda aquela geração que precisava comer na mão dele. Você precisa ter equilíbrio emocional, não é só para você ser feliz não, porque às vezes você vai alimentar uma geração inteira. E se você não tiver, você vai dar um grito quando for repreendido, não vai aceitar instrução achando que está sendo injustiçado. Davi podia ter falado: pai, não vou não, olha só, eu quero te honrar, eu te amo, mas tem o seguinte, estou cansado de ser injustiçado, eu já sou pastorzinho de ovelha, agora você vai me botar para ser office boy, ficar entregando coisa para os outros. Ele podia dar várias desculpas, falar: olha, é muito longe, pai, como é que eu vou caminhar tantos quilômetros? Olha, eu vou chegar lá, meus irmãos vão zombar de mim, como zombaram. Como de que você veio fazer aqui? Você está cheio de maldade no seu coração, os irmãos falaram para ele. Ele podia ter previsto tudo isso, porque era previsível, ter falado: olha, pai, eu não vou, é melhor não ir, manda outro, tem empregado, tem outras pessoas, eu não vou. Mas uma instrução vindo da pessoa que tem autoridade sobre a tua vida vai gerar recompensa. Provérbios capítulo 15. O apóstolo me deu só até meia-noite, então eu vou tentar correr aqui. Amém, tem muito crente hoje, hein? Versículo 31 até o 33, diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Eu já vou lhe explicar esses 3 versículos porque são complexos. Se você acha que entendeu, eu garanto que você não entendeu nada. Você acha que entendeu? São muito complexos, muito profundos esses versículos. Nós vamos minuciosamente estudá-los hoje. Mas antes eu quero fazer uma pesquisa. Quem aqui ama a Deus de todo o coração? Levante a mão. Só quem ama a Deus de todo o coração. Ok. Quem aqui lê a Bíblia e ora? Levanta a mão. Amém. Quem aqui é dizimista e ofertante? Levanta a mão. Amém. Quem aqui tem algum problema familiar ou financeiro? Levanta a mão. Ou seja, me explica uma coisa: como pode nós amarmos a Deus, orarmos, lermos a Bíblia, sermos dizimistas e ofertantes e termos os mesmos problemas que quem está lá fora e nunca entrou aqui tem? Como a gente pode estar no mesmo nível de problema, de situação, que quem não teme a Deus como você teme, quem não honra a Deus como você honra, quem não sacrifica o seu tempo para estar na presença de Deus como você sacrifica, tem os mesmos problemas que você tem e vice-versa? Me explique isso. Isso é um mistério, mas tem muito a ver com o que nós vamos estudar hoje. Por isso que eu te aconselho que você tome nota, anote no papel aí, no seu celular, onde você costuma anotar. E se você não costuma anotar, você está perdendo muito. Por quê? Porque o ser humano ele só retém 13% daquilo que escutou 24 horas depois. Ou seja, amanhã, segunda-feira, você só vai lembrar de 13% de tudo que eu falei. Na terça-feira você não vai lembrar de mais nada. Aí encontra com o irmão na terça na rua: e aí, como é que foi lá com o pastor? Rapaz, foi bom, hein, o negócio. Foi muito bom. E o que ele pregou sobre o quê? Não sei, não lembro, mas foi forte. Você não lembra de nada. E é por isso que a tua vida às vezes não sai do mesmo nível. Você vem, recebe aquele arrepio, faz a oração forte, vai para casa e nada muda. Porque o que muda a vida de um homem é a instrução que ele cumpre. Comece anotando. O que muda a vida de um homem? O que muda o resultado da vida de um homem e de uma mulher de Deus? As instruções que eles cumprem. Por quê? Os mandamentos não têm a ver com resultados. O que são os mandamentos? Amar o Senhor Deus de todo o coração,
Não vai mudar teu resultado. Você não vai ser nem mais rico nem mais pobre porque ama a Deus. Você não vai ter nem menos problema ou mais problema com o marido porque ama a Deus. Não vai mudar resultado, porque amar a Deus é mandamento. Honrar pai e mãe é mandamento. E mandamento aponta para a vida e não para resultado. Ou seja, porque você honra pai e mãe, você vai prolongar a sua vida, muito bem. Porque você ama a Deus, você vai ganhar uma vida eterna. Ou seja, todos os mandamentos, não adulterarás, não furtarás. Ou seja, se você não furtar e não adulterar, você vai estar evitando tomar um tiro na rua, você está evitando ser preso, você está evitando a morte. Ou seja, você está ganhando vida. Todo mandamento aponta para a vida, mas não garante resultado. E o que as pessoas veem quando te olham? O resultado que você tem. Quem é você, com quem você anda, que carro você tem, onde você está trabalhando. A gente com a vida toda detonada, casamento destruído, vida financeira nunca anda, e a gente quer dar o folheto e falar, vai na igreja domingo. Você está maluco, né? Eu estou melhor do que você, irmão, não dá para ir nessa igreja não. Porque as pessoas, somente Deus vê o coração, as pessoas veem o que está diante dos seus olhos. As pessoas vão te julgar exatamente pelo que eles estão vendo, não é pelo que você pensa, não é por quanto você ora, eles nem sabem disso, eles não têm como ver isso. Eles só veem resultados. E aí vem a complexidade da palavra, porque esses 3 versículos são complexos, dizem o seguinte, versículo 31 do 15 de Provérbios. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Primeiro, uma pessoa que não aceita ser repreendida jamais andará com gente importante, jamais andará com os sábios, jamais andará com os entendidos, ou seja, com aqueles que estão na roda de cima e podem te puxar. Essas pessoas que estão na roda de cima e podem te puxar para outro nível é a roda dos sábios, e a roda dos sábios não admite que alguém que não ama, que não gosta, que não aceita a repreensão suba. E ser repreendido é muito difícil porque mexe com toda a tua estrutura emocional. E uma pessoa que não tem estrutura emocional, equilíbrio emocional, inteligência emocional, excelência emocional, ela não consegue ser repreendida. Porque mexe com todas as feridas do passado, mexe com todos os problemas que ela teve na infância, mexe com todas as situações de comparação que ela teve, comparou com o irmão, comparou com o melhor da turma, comparou com o amiguinho que era melhor, mexe com tudo isso. E quando você é repreendido, quando você toma um não, quando alguém diz que não pode, quando alguém bota o dedo e fala, você errou, mexe com tudo isso, com o orgulho, mexe com o ego, mexe com tudo que você acha que é, e você acaba explodindo, não aceitando aquela repreensão. E cada um rejeita a repreensão de uma forma. Alguns rejeitam a repreensão até educadamente, mas rejeitam. E a Bíblia diz que é só quem aceita a repreensão, quem atende a repreensão da vida, faz morada, ou seja, vai morar no meio dos sábios. E quando você está no meio dos sábios, diz a Bíblia, aquele que anda com o sábio se torna sábio, porque você aprende inconscientemente com quem convive. É por isso que você acaba sendo a média das pessoas que convivem. Cuidado com quem você anda, porque você está aprendendo inconscientemente com elas. Quer ver outro versículo interessante de Provérbios? Não andes com briguento, porque você acabará aprendendo os seus caminhos e fará um laço para a sua alma. Ou seja, você aprende inconscientemente com quem convive. Você começa a andar com briguento, você vai ficar briguento um dia. E vai fazer um laço para a tua alma, que são as tuas emoções. Segundo, versículo 32. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Aqui são 2 tipos de pessoa. Quem rejeita a repreensão, que é uma coisa, repreensão é ser corrigido, e tem aquele que rejeita a instrução. O que é instrução? Um conselho, uma ordem direta para você fazer alguma coisa. E o segredo dos resultados na vida não estão em cumprir mandamentos. Cumprir mandamento é obrigação. O segredo dos resultados na vida está em cumprir as instruções. Grave bem isso que eu vou te ensinar agora. Os mandamentos são tua obrigação. Você quer ter vida? Quem quer ter vida abundante? Quem quer ter vida eterna? São os 2 únicos tipos de vida que Deus te prometeu. Vida abundante só dá para viver aonde? Vida abundante só dá para viver aonde? Na terra. Vida eterna só dá para viver aonde? No céu. Então, se você está fora de uma dessas 2 vidas, você está fora dos padrões bíblicos. Enquanto você estiver na terra, você tem a obrigação, porque cumpre mandamento, viver uma vida abundante. E quando for, a partir daqui,
partir dessa para melhor. Você tem o direito de herdar a vida eterna, porque cumpriu os mandamentos pela graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você agora tem direito a ter acesso ao Pai. Você tem direito à salvação, você tem direito à vida eterna, você tem direito a herdar o reino. Ótimo. Só que aqui na terra, apesar da eternidade ser o nosso destino, essa terra aqui é o processo até lá. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer para encontrar com ele. Não, dá para esperar mais um pouco, pastor. Ai, que saudade de Jesus, mas dá para esperar. Ninguém quer morrer. Só que enquanto você não morre, você vai ter que pagar suas contas aqui na terra, você vai ter que educar seus filhos. Enquanto você não parte dessa para melhor, você vai ter que continuar levando uma vida emocional saudável para não entrar em depressão, para não ter ataque de pânico. Você vai ter que continuar educando a tua família para não ter problema, seja no casamento, na criação dos filhos. Você vai continuar tendo que prosperar financeiramente, porque, irmão, eu não sei se Deus te chamou para ser rico, mas eu te garanto que Ele não quer que você seja pobre. Esse dia eu estava dando uma palestra, quando eu desci, veio uma irmã e falou: pastor, sou homem entendido das coisas, né? Só tira uma dúvida para mim, mas responde com sinceridade, pastor. Dinheiro traz felicidade? Eu falei assim: minha irmã, olha, eu não sei se dinheiro traz felicidade. Agora que pobreza dá uma tristeza danada, eu tenho certeza. Isso aí eu posso lhe garantir, irmão. Né? Ou seja, dá para ser feliz sendo pobre? Faltou comida na mesa, faltou a escola do filho, vai ter que tirar ele da escola. Dá para você ser feliz? Sim ou não, gente? Que bom, não dá. É bom você saber disso. É por isso que Jesus veio para os pobres. Porque a única chance de felicidade é eles terem encontro com Cristo. Ele não excluiu os ricos por causa disso. Os ricos tinham outro caminho. Eles tinham outras oportunidades. Mas Jesus veio para aquele que não tinha nenhuma. É por isso que ele sempre vai se colocar do lado do órfão, da viúva, do mais fraco, daquele que está complexado, daquele que está sendo injustiçado. Então, cuidado com quem você implica, cuidado com quem você arranja briga, porque Deus sempre vai ficar do lado mais fraco. Deus sempre vai para o lado do órfão, Ele vai sempre para o lado do pobre. Ele vai sempre... Ai daquele que toca no pobre. Quando eu vejo esses escândalos acontecendo no Brasil, eu fico: gente, esse pessoal não sabe o que está fazendo. Porque tocar no pobre é tocar diretamente no coração de Deus. É tocar no... Você toca na viúva, você toca no órfão, você tira daquele que não tem. Prepara, irmão. Prepara. Porque Deus sempre vai tomar o lado de quem é mais fraco. Deus sempre vai ficar do lado de quem não pode se defender. E muitas pessoas não têm resultados na vida, primeiro porque não escutam a repreensão, segundo porque não ouvem a instrução. E o que faz você progredir na vida é a instrução que você acata, a instrução que você segue, a instrução que você está debaixo, que você está vivendo, que você está seguindo. Então, os mandamentos preservam a vida, as instruções geram recompensas. Mandamento preserva a instrução gera recompensa. Anote isso. A instrução que gera recompensa. Ou seja, se eu chamo meus filhos, eu tenho 2 filhos, estamos gerando o terceiro, né? A gente está querendo montar uma ONG, então a gente está indo devagarzinho. E aí, vai nascer agora o terceiro em julho. E então quando meus filhos falam a verdade, eu não dou um presente para eles. Parabéns! Falou a verdade, vamos lá na loja comprar um presente. Isso acontece? Por quê? Porque falar a verdade é mandamento. Mandamento garante a vida. Mandamento garante que você não vive uma vida sendo repreendido, mas que você viva uma vida abundante. Agora, se eu peço para fazer a eles dou uma instrução clara: vai ali na rua e compra uma Coca-Cola para mim. Aí ele vai, você dá os R$10, ele volta com os R$2. Geralmente, poxa, foi lá, me obedeceu, você vai e deixa os R$2 de troco para o filho. O que é isso? Recompensa. Porque instrução gera recompensa, mandamento não. Você tem que cumprir o mandamento sim ou sim, para que tenha vida. Mas só quando cumpre as instruções, e aqui que entra a dificuldade da vida. Só quando você cumpre as instruções começa a gerar resultados. Quer ver? Vamos falar o caso de Davi. Antes de eu falar de Davi, vamos ler o 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Quem teme a Deus está instruído pela própria sabedoria. E precedendo a honra, ou seja, antes da honra vem a
Humildade. Porque você nunca vai amar ser repreendido e nem seguir uma instrução se não for humilde. Jamais. Ou seja, a humildade é matar o que você acha que é. Humildade é colocar o teu ego, o teu orgulho no lugar que ele tem que estar. Ele nunca pode falar mais alto do que você. Ele nunca pode falar mais alto que a tua razão. A tua emoção não pode sobrepor a tua razão. Jamais. E orgulho é algo emocional. Se você tem um controle, um equilíbrio emocional... O que é inteligência emocional, pastor? Os frutos do Espírito, para você entender claramente. Domínio próprio, mansidão, temperança, são os frutos do Espírito. Se você tem os frutos do Espírito, você tem inteligência emocional, não precisa nem para a faculdade fazer. Olha que maravilha. Só que as pessoas não têm isso. Quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. A pessoa não consegue governar as próprias emoções, os próprios sentimentos, não governa seus impulsos, não governa o que fala e quer governar uma igreja, quer governar uma casa, quer casar. Tadinho, vai fazer o outro feliz. Não consegue governar seus próprios impulsos, seus próprios pensamentos. A Bíblia diz, no versículo 33, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precedendo a honra vai a humildade. Ou seja, antes de você ser honrado, você vai ter que ser humilde. Porque a humildade é a arma que vai te fazer aceitar ser repreendido e amar as instruções. Aí vem o caso de Davi. Da mesma forma que eu chego com meus filhos, quando eu dou uma instrução direta e eles cumprem aquela instrução, eu recompenso. Por que eu recompenso? É simples. Porque você quer deixar imprimido na mente dos seus filhos que toda vez que eles obedecerem, eles serão recompensados. Você faz isso também com o seu cachorrinho. Quem já entende um pouquinho de adestramento, sabe que para você adestrar o cachorro, você precisa dar o biscoitinho. Não é assim? Quem entende um pouquinho disso aqui? Não é assim? Ou seja, ô Bob, gira. Aí o Bob vai lá e gira. Aí na hora que ele acabou de girar, você tem que dar um biscoitinho para ele entender que como ele obedeceu, como ele acertou, ele recebe uma recompensa. E o ser humano se move pelas recompensas que recebe. Eu não, pastor. Eu sou super espiritual e eu não espero nada. Eu só sirvo a Deus. Meu irmão, se não tivesse céu, você não estaria aqui na igreja hoje. Você só veio para a igreja, você está cheio de interesse de ir para o céu. Estou mentindo? Seu interesseiro. Está de olho no céu dos outros. Ou seja, o ser humano se move por recompensa. Você trabalha por quê? Já sei. Não, você trabalha porque você ama teu chefe e você quer servi-lo. Você quer que ele seja uma pessoa feliz, né? É por causa disso? Não, irmão. É porque dia 1º você quer ver o dinheiro caindo. Amém? Até sentiu a presença do Espírito? Senti. Arrepiei, irmão. Né? Falou o dinheiro caindo, o irmão até deu glória. Ele quase foi batizado. Ou seja, o ser humano se move por recompensa. Agora escute isso. Jessé chega para Davi, que era um pastorzinho de ovelhas, cuidava das poucas ovelhas dos seus pais, diz a Bíblia. Fala, Davi, faz um favor para o papai. Vá lá na frente de batalha, que ficava a quilômetros de distância. Leva esse pão para os seus irmãos, esse queijo para os comandantes. Agora, coloque-se no lugar de Davi. Davi tinha recebido um óleo, um azeite na cabeça do maior profeta de Israel, dizendo que ele era escolhido para algo especial, que ele seria um rei. Mas aquela unção cai na cabeça dele e no outro dia ele tem que continuar cuidando de ovelha. Olha que coisa triste, quando Deus fala, vou te levantar como o homem mais rico do mundo, no outro dia a conta de luz está lá de R$80 e você não consegue pagar. Isso é brincadeira. Porque entre a promessa e o cumprimento tem uma longa etapa de treinamento, onde Deus vai te repreender e te instruir. Repreensão e instrução são os dois caminhos mais fáceis para o sucesso. E você vai ver isso em todo homem bíblico, toda mulher bíblica, todos os homens que entraram para a história tiveram essas duas palavras muito latentes no seu processo. Repreensão e instrução. E todo homem, toda mulher que a humildade estava na frente deles, conseguiu ser repreendido, ser instruído e chegar no lugar que Deus tinha separado para cada um deles. Então Davi, ele podia já ter um problema com orgulho. Por quê? Seus irmãos perturbavam ele, a Bíblia deixa claro que os irmãos implicavam muito com ele. Todo mundo estava na guerra, que era uma posição social importante.
Os irmãos eram soldados e ele estava cuidando das ovelhas. Ele tinha o ser humano ele não consegue lidar com comparação, né? É muito difícil você lidar com comparação. Imagina o coração de Davi sabendo que os irmãos comiam na mesa do pai e ele tinha que ficar no campo. Tanto que quando Samuel perguntou se tinha mais um, demoraram a lembrar que tinha Davi. Gente, era literalmente desprezado. Ele teve que trabalhar tudo isso. Mas quem não tem essa inteligência emocional, que são os frutos do Espírito, deixa esses pensamentos tomarem, fica com raiva, fica com ódio, com espírito de vingança. Você imagina se José tivesse isso na prisão? Ele ia estragar, não é só a vida dele, não só a nação de Israel que saiu dele depois, ele ia estragar toda aquela geração que precisava comer na mão dele. Você precisa ter equilíbrio emocional, não é só para você ser feliz não, porque às vezes você vai alimentar uma geração inteira. E se você não tiver, você vai dar um grito quando for repreendido. Você não vai aceitar instrução achando que está sendo injustiçado. Davi podia ter falado, pai, não vou não. Olha só, eu quero te honrar, eu te amo, mas tem o seguinte, estou cansado de ser injustiçado. Eu já sou pastorzinho de ovelha, agora você vai me botar para ser office boy, ficar entregando coisa para os outros. Ele podia dar várias desculpas, falar, olha, é muito longe, pai, como é que eu vou caminhar tantos quilômetros? Olha, eu vou chegar lá, meus irmãos vão zombar de mim, como zombaram. O que você veio fazer aqui? Você está cheio de maldade no seu coração, os irmãos falaram para ele. Ele podia ter previsto tudo isso, porque era previsível, ter falado, olha pai, eu não vou, é melhor não ir, manda outro, tem empregado, tem outras pessoas, eu não vou. Mas uma instrução vindo da pessoa que tem autoridade sobre a tua vida vai gerar recompensa. Toda instrução que vem de uma autoridade sobre você vai gerar recompensa. Toda instrução que vem de uma autoridade sobre você vai gerar recompensa. Hoje de manhã eu tive uma reunião com o meu pastor. Meu pastor me deu uma instrução que eu não aceitei. Eu falei, pastor, eu não concordo. Ele falou assim, tá bom, eu te respeito. Quando ele falou isso, eu falei, pastor, mas olha só, eu não concordo. Mas eu vou fazer. Sabe por quê? Porque independente de eu concordar ou não concordar, o Senhor é autoridade sobre a minha vida e eu vou colher a recompensa dessa obediência. Não é questão se eu quero, se eu não quero, se eu concordo ou não concordo. Eu falei, mas eu quero deixar claro que eu não concordo, tá, pastor? Ele falou, tá bom, mas vai fazer? Vou. Então tá tudo certo. Porque eu sei que cada instrução que vem de uma autoridade vai gerar uma recompensa. Ah, mas eu não gosto do meu chefe. Mas ele fala, você não sabe como é que é ele. Deus sempre... A Bíblia diz, se você não consegue servir a quem vê, como você vai servir a quem não vê? Se você não ama quem está diante dos seus olhos, como você diz que ama a Deus que não vê? Ou seja, toda instrução que vem da tua autoridade é para o dia que o Espírito Santo te der uma ordem, você a obedecer a quem não vê. Você imagina como Jesus teve que instruir os discípulos, a quem eles viam. Jesus via, os discípulos viam Jesus. Para o dia que ele entregou os discípulos para o Espírito Santo, falou assim, eu vou deixar alguém no meu lugar, só que vocês não vão ver esse. Quando você está treinado em obedecer as instruções de quem vê, quando aquele que você não vê te der a instrução, você não vai duvidar em cumprir. Você não vai duvidar em obedecer, porque é assim que funciona o cérebro, mano. Então Davi pega, tá bom pai, eu vou lá, pega o pão, pega o queijo, vai para frente da batalha. Chega na frente da batalha, vem os irmãos caçoarem, vem todos aqueles problemas. O que Davi não sabia é que toda instrução gera uma recompensa. De repente ele vê Golias. Golias estava 40 dias afrontando Israel. Nenhum dos soldados treinados tinha coragem de enfrentá-lo. Por acaso Davi olhou e falou assim, ué, quem é esse? Esse é o maior inimigo de Israel, Golias, está afrontando o exército do Senhor. Então Davi foi para a frente de batalha, revoltado, e fez uma pergunta. O que ele perguntou? Quem é esse? Não foi nada disso. Foi isso não, você está muito espiritual. Não foi isso não. Primeiro ele falou assim, essa foi a segunda pergunta que ele fez. A primeira pergunta foi, o que vão dar para quem derrubar esse gigante? Essa foi a primeira pergunta. O que vão dar? O que eu vou ganhar se eu derrubar esse cara? Vai casar com a filha do rei, opa, deixa de ser plebeu e vira nobre de um dia para o outro.
o rei vai acumular de riquezas, deixo de ser pobre e vou virar rico, e vai isentar a casa do pai de impostos em Israel, ou seja, vou cumprir o maior mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. Está fechado, eu enfrento. Foi lá sem medo. Deus não mandou ele fazer isso, Saul não mandou ele fazer isso, Saul mandou ele não fazer, ao contrário, o pai só mandou ele entregar pão e queijo, mas ele foi lá para frente de batalha, sem medo, para enfrentar Golias. Por que ele estava sem medo? Porque todos estavam com medo e ele não estava com medo. Diga. Estava confiante em Deus. Onde é que está escrito que ele estava confiante em Deus, gente? Vocês são muito espirituais. Gente, crente adora espiritualizar o negócio. Não está escrito isso, não. Ele não orou. Ele não falou assim, Deus é comigo, eu vou derrubar esse gigante. Ou que nem a gente faz, Senhor, me dá 3 sinais que eu tenho que derrubar esse gigante. Se caiu o cometa, agora vermelho, com amarelo e azul na cauda. Bota um negócio bem difícil, né, para Deus não responder. Ele não pediu sinal, ele não orou, ele não fez nada disso. Ele simplesmente falou assim, o que vão dar? Vão dar isso, 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 eu enfrento. É porque se você ler a história, Davi, antes de chegar na etapa de Golias, enfrentou um urso, enfrentou um leão. O urso, se você nunca viu no Discovery Channel, vê lá depois. O urso, ele, quando vai atacar, ele vem nas 4 patas, e quando ele chega perto da presa, ele fica de pé, e o urso de pé chega a 3 metros de altura. A Bíblia diz que ele foi e despedaçou o urso. Ele era adolescentezinho. Quando ele chega diante de Golias, a Bíblia diz que ele era da altura de 3 metros de altura. Ele olha para Golias e fala, dá para pegar, já peguei um desse tamanho. Você já reparou que quando você vence um problema, o mesmo problema já não te dá o mesmo medo? Quem aqui já deveu o cartão de crédito? Já ficou devendo o cartão de crédito? Não acredito. Meu Deus. Vamos fazer o culto de libertação. Traz a roupa branca para mim, o jaleco. Olha só, quem aqui já deveu o cartão de crédito? Amém. Quem lembra da primeira ligação que o banco te fez? Meu Deus do céu, dá um medo. Você acha que todo mundo está te ouvindo? Alô? Não é ele não. Ele saiu. Você acha que todo mundo está te ouvindo? Você fica com medo. E aí a pessoa começa, olha, infelizmente, a sua conta era 2.000, mas já está em 7.800. Não, moça, mas eu só gastei 2.000. Eu sei, mas é juros sobre juros. Você começa a ficar desesperado, aí você fica sem dormir. Você entra aquele inferno, começa o inferno na tua vida. Aí, você faz um esforço, vai lá, paga, divide e tal. Passam uns meses, você vai lá, como um bom homem de Deus, faz a dívida de novo. Não aguentei, fui no shopping, Deus sabe que eu mereço, né? A gente bota logo Deus no meio. Deus sabe que eu estou merecendo e manda abraço, estoura o cartão de crédito novo. Quem já deveu o cartão de crédito 2 vezes aqui? 2 vezes, ficou devendo. Calma que eu vou chegar na 7ª vez e Deus... Aí você deveu 2 vezes. Aí quando a mulher do cartão te liga a 2ª vez, você fala, Judite, eu já sei. Você não vai processar, que a mulher fala que vai te processar. A mulher fala que vai acabar com a tua vida. Nós vamos ter que penhorar, nós vamos processar. Infelizmente, já vai ficar em 20.000 reais. Aí você já não está com aquele medo. Não, tudo bem, quando eu puder, me liga na segunda-feira. Já é outra reação. Porque quando você passa um problema e vence, quando ele vem de novo, não dá o mesmo medo. Não dá o mesmo impacto emocional. Quem entende o que eu estou falando? Então Davi, quando vê Golias, ele não está debaixo do mesmo impacto emocional que todo o exército, porque ele já tinha enfrentado um gigante de 3 metros. Ele já tinha enfrentado um urso. Ele já tinha matado um leão. Então ele falou, deixa que eu vou. Foi e matou. Sabe qual foi a recompensa? Ele entra no palácio e vira general do exército de Israel. A vida dele muda completamente de um dia para o outro, porque uma instrução obedecida pode mudar a tua vida de um dia para o outro. Não importa o que você passou até hoje, não importa a tua vida financeira, emocional, familiar, não importa o que você passou para chegar até aqui, uma instrução divina pode mudar a tua vida de um dia para o outro. Pode levantar a tua vida financeira, emocional, familiar, ministerial, espiritual. Você pode entrar em outro nível a partir de agora. Porque a instrução tem esse poder. A repreensão, ela funciona como uma correção de rota. Às vezes, você já viu quando você anda no GPS, no Waze, você entrou na rua errada, já aparece recalculando a rota. Isso é repreensão. E se você não recalcular rápido, se você não voltar rápido para o caminho, você perde tempo, que é a pior coisa que você pode perder na vida. Porque
que é a única coisa que não volta mais. Se você perder dinheiro, você pode recuperar. Tempo, você não recupera. Então, a repreensão é para evitar que você perca tempo, perca amizades, perca oportunidades de ouro. É por isso que você tem que estar debaixo de pessoas de autoridade que têm poder de repreensão sobre a tua vida. Já aconteceu comigo algumas vezes, de um mentor meu, eu tenho alguns mentores, ou até meu pai mesmo, me ligar e falar assim: Tiago, você viu o que você postou no Facebook? Sim. Você tira, por favor? Por quê? Não, aí ele vai me dar os motivos, eu fico: não, mas peraí, o Facebook é meu. Se fosse outra pessoa, fala que invejoso, já está com inveja. Só porque tem 10 mil curtidas, já está... A gente acha que os outros estão repreendendo por inveja. A gente acha que os outros estão repreendendo porque não quer que a gente cresça. É o contrário. Quem tem autoridade sobre a tua vida te repreende porque quer ver você recalculando a rota e crescendo. Então, nas mínimas coisas, se eu cheguei até onde Deus tem permitido chegar, é porque eu tive pessoas que me repreenderam. Muita gente fala: cara, qual o segredo? Eu falei: ser repreendido e aceitar a repreensão. Porque a gente vai errar em muitas coisas na vida, mas se tiver alguém repreendendo a gente, se tiver pessoas instruindo a gente vai muito longe. Porque se Deus te chamou, se você está aqui, é porque Deus tem um plano na tua vida. Então, o que pode impedir esse plano? Nada. Só você mesmo. O de Satanás não pode. Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. A Bíblia diz que ele fica ao teu derredor, bramando como um leão, querendo tocar, mas não consegue. Depois da cruz está muito difícil. Antes já tinha os anjos do Senhor acampados ao teu redor. Agora tem o sangue do Cordeiro que te protege, que blinda a tua casa. Como é que ele vai te tocar? Fala: pastor, então por que eu estou passando tanto problema? Porque você está colhendo o que plantou. O diabo não tem muito a ver com os problemas que você está passando, não, meu irmão. Muita coisa que você está passando na tua vida financeira é porque você entrou no shopping e gastou mais do que ganhou. Ganha 1.000, gastou 1.500. Quando vem a fatura, você fala: Satanás, você está furioso. Aí vem pedir oração na igreja, mas não tem efeito. Você está todo errado. Deus respeita o teu livre-arbítrio. Se você quis entrar e gastar mais do que ganha, estourar teu cartão de crédito, foi um livre-arbítrio seu. A instrução, ela te leva para outro nível. Eu lembro que anos atrás, eu quebrei uma empresa que eu dirigia. Na primeira semana que a gente estava recebendo aquele impacto, as notícias, a gente tinha filiais fora do país, e tentando administrar tudo aquilo emocionalmente, perdas financeiras absurdas. Eu liguei para um mentor financeiro que eu tinha e tenho até hoje, eu mesmo, e liguei para ele e falei assim: olha, eu estou precisando muito conversar contigo. E aí passei 2 dias contando toda a minha realidade, toda a minha vida para ele, e falou assim: olha, eu vou te ajudar, mas você vai ter que seguir as instruções à risca. Eu falei: tudo bem. Ele falou assim: a partir de hoje, todo o dinheiro que entrar, você vai tirar somente o que você precisa para comer. Todo o resto nós vamos começar a administrar para pagamentos. Meu irmão, pensa como isso é difícil. Você ganha 1.000, mas com 150 você come. Fazer a conta da comida certinho. Isso, R$150, vou comer, pronto. Vai comer? Com isso aqui você come? Como. Pronto, o resto vamos começar a administrar. Mas aquela instrução, as instruções que eu fui seguindo de pessoas que já chegaram onde eu estava sonhando de chegar ainda, me fizeram sair 9 meses de um problema que qualquer ser humano levaria 5 anos para sair. Ou seja, a instrução faz você ir mais rápido e mais longe. A instrução te leva para lugares, te tira de lugares. E as pessoas que não vivem debaixo de repreensão e instrução, vivem com os mesmos resultados de quem está lá fora. É por isso que tem muita gente na igreja que não tem resultado financeiro, não tem resultado familiar. Família, que devia estar estruturada. Não tem resultado espiritual, ministerial. Eu sou um homem muito espiritual, então tá bom. Qual foi o último morto que você ressuscitou? Tá bom, e o aleijado? Quantos aleijados? Bom, então não fala que é espiritual. Fala para mim que é espiritual se você não pode mostrar o fruto, porque eu sou ser humano, eu só consigo ver fruto. Eu não consigo ler tua mente nem ver o teu coração. Então não fala para mim que você é espiritual se você não tem resultado espiritual. Não fala para mim que você vive uma vida próspera com Deus se você está no SPC, no Serasa e está em todos os problemas da vida. Então vamos resolver nossos problemas primeiro. E resolver nossos problemas para a gente estar apto para falar de Deus e ter autoridade para falar, porque essa é a diferença. Falar de Deus você fala em qualquer situação. A autoridade para falar, ou seja, quando você falar, a pessoa o Espírito Santo convence e traz ela, aí você tem que estar vivendo uma vida de resultados. E isso tem a ver com repreensão e instrução. É isso que é difícil. É por isso que o crente prefere
viver debaixo de uma fantasia, que eu vou orar, Deus vai fazer. Eu vou na corrente forte, a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar, mas a gente vive de sacrifício, a gente prefere vir para uma vigília, vir para não sei o quê, o jejum de 40 dias, do que só obedecer e Deus fazer tudo. Então a gente usa a igreja como um método corretivo do que nós fizemos. Eu recebo mais ou menos 150, 160 mensagens por dia de gente pedindo ajuda, pelo Facebook, pelas redes sociais. A maioria está pedindo para eu orar por um problema que eles criaram. A maioria está pedindo para eu orar. Pastor, ora por mim. Por quê? Não, porque eu deixei meu marido, casei com o outro, eu tive um filho, agora eu voltei para o meu marido, mas aí o outro quer não sei o quê. Eu falei, peraí. Você tomou a decisão 30 anos da tua vida, passou na mão de todo mundo que tinha que passar, teve 50 filhos, agora você quer que eu ore para tudo ficar bem? Tem alguma coisa errada nisso, não tem, gente? Mas as pessoas estão exatamente assim. Elas fizeram o que quiseram da vida. Agora vem aqui, apóstolo, dá um jeito na minha vida. Ora por mim aqui, por favor. Não é assim que funciona. Não é assim. A igreja é um centro de instrução. A igreja é uma escola que vai te preparar para viver o evangelho lá fora. Então, se você quer viver dentro desse centro de instrução, se você quer viver nessa escola de Deus, que é a igreja, você precisa entrar, se arrepender dos seus pecados, resolver, procurar todo mundo que você tem que pedir perdão, resolver todas as pendências que você mesmo criou. E quando tua vida estiver zerada diante de Deus, você fala, agora, Senhor, começa a me treinar para o futuro. Agora começa a me dar tudo o que eu preciso para começar a ajudar as outras pessoas.